livre-arbítrio e karma, mas, sobretudo, tende ardente amor uns com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Carta de Pedro, capítulo 4. Hoje nosso tema é livre-arbítrio e karma. Boa noite a todos. Peço a Jesus que nos ilumine e a espiritualidade que nos dê a serenidade necessária para desenvolver esse tema. Queridos amigos, o nosso tema de hoje, ele me foi solicitado inúmeras vezes. Um dia eu e um amigo começamos uma conversa pela internet sobre a liberdade e a repressão. Depois, uma jovem iniciante na espiritualidade me perguntou para que o livre-arbítrio se a gente já tinha o karma. Se tem o karma, o livre-arbítrio não serve para nada. Depois, sem querer, ligo a TV e eis que o karma aparece de novo em um programa. Era muito karma na jogada. Então, eu optei na marra por esse tema. A partir da criação do ser, dele posto na existência, temos a autoconsciência. No início, como disse Leon Denis, a consciência dorme na pedra, ela sonha depois no vegetal. No animal, ela é instintiva, até que ela desperta no homem. Bom, essa consciência despertada no humano, ela realiza ações. Ações que são determinadas por nossas escolhas e podem causar prejuízo para as pessoas, a outros, e invariavelmente causam. Por que causam? Porque o ego é extremamente forte, o nosso ego, atrelado à matéria. Ele se sobrepõe, e até inconscientemente, se sobrepõe nas nossas ações. Não prejudicar demanda muita evolução espiritual e muito desapego. Cometemos muitos erros, tanto em nível consciente quanto em nível inconsciente. Não prejudicar é muito difícil, é uma evolução muito grande. Então a questão do débito e do crédito. Se vocês pensam que crédito e débito é só uma coisa no final, no início do mês, estão muito enganados, porque isso funciona até para o universo. Então, nessa relação de crédito e débito, quando a gente muda de uma forma para outra, de um corpo para o outro, a gente carrega essa contabilidade. Nós temos 7 corpos, certo? Só esse aqui é material. Os outros corpos, com suas características específicas, eles são corpos mais sutis. Portanto, esses débitos, eles estão mais ou menos que gravados, né, magneticamente, e é isso que os indianos chamam de karma. Eles chamam há 7.000 anos. Eles chamam de karma. Então, o magnetismo é uma força universal. A gente sabe disso. Ele é utilizado para muitos quesitos do universo. Nós sabemos que o magnetismo atrai e mais cedo ou mais tarde uma frequência qualquer vai ser atraída por nós. Se há consciência na nossa ajuda, no nosso dia a dia, na nossa lida, por exemplo, há uma diminuição dos nossos débitos. Agora, se nada for feito, se a gente fizer o mesmo, a gente vai ter o mesmo resultado e, portanto, as situações semelhantes ao campo magnético aparecerão. As situações semelhantes ao nosso corpo magnético irão aparecer, são as cargas que a gente atrai, né? As vibrações. Essa relação de débito e crédito, ela é uma coisa que é a única coisa que justifica as injustiças, entre aspas, porque não há injustiça no universo. Olha que injustiça aquela criança, olha que injustiça aquela mãe. Não existe injustiça. Deus não é injusto. O universo, melhor falando, não é injusto, porque Deus também não tem muito a ver com isso.
Eu acho que Deus nem tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com as punições, com as culpas, com os resgates, com as mágoas, ele não tem nada a ver com isso. Agora, o universo, sem essa relação de débito e crédito, ele se torna nonsense. Ele se torna um universo inconsistente. Toda energia que o ser debita, ele debita em si mesmo. E toda a energia que o ser tem crédito, é crédito para si mesmo. Alguns ousam falar até o seguinte, que Deus fez ele assim, que isso é culpa de Deus, etc. Mas pensem comigo, essa permissão, digamos, de Deus para acontecer isso, aquilo, precisaria de uma antropomorfização da divindade, que é o que aconteceu pelo mundo afora aí, na história do mundo, né? Porque se Deus, então, permitindo ou não, fazendo esse tipo de julgamento, ele teria aquilo que a gente chama de características humanas. E isso não é verdade, isso é misticismo, isso não é magia, né? Isso nem é misticismo nem magia. O que é isso? É uma ação da energia no universo. É a energia em ação no universo. Ok, já sabemos então que os nossos débitos formam aquilo que chamamos de karma. E na nossa relação de crédito e débito, que aliás está muito bem explicada no Código Moral da Vida Futura, que é o capítulo 7º, se não me engano, do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Eu não tenho certeza o capítulo, acho que é o 7º. Sim. Então, agora já falamos do karma, que é essa carga de débitos. Agora vamos falar do livre-arbítrio, né? Que sentido que ele tem? Primeiro, livre-arbítrio, liberdade de julgar e agir. Não existe liberdade total. Existe o livre-arbítrio, sim, dentro de um limite do karma. Então, vamos ver. Aí está a conexão entre karma e livre-arbítrio. Vamos ver se eu explico. O livre-arbítrio, ele é o livre-arbítrio na sociedade, dentro da sua casa, né? Nos negócios, nos seus negócios, na vida pessoal, etc, etc e tal. Livre-arbítrio é tudo. Não tem, não, nos negócios vale tudo, porque aí é uma questão de... Não vale tudo, não. Não vale tudo, não. O seu caráter e o seu eletromagnetismo, o seu campo eletromagnético, ele registra todas as ações em todos os âmbitos, sejam lá onde for. E Einstein nos falou uma coisa, eu estou falando ainda de livre-arbítrio, calma. Einstein nos falou ainda que Deus não joga dados. Ora, de um lado, para ele jogar dados, o que precisaria? De um lado da equação fica o acaso dos dados, porque jogar dados, os dados caem ao acaso e dá um número qualquer. Do outro lado, dá o determinismo, ou seja, sem liberdade, como um animal, né, determinado. Então, no caso do jogo de dados, Deus joga, não só joga, para responder metaforicamente isso, ele não só joga o dado, como ele sabe o resultado. Porque existem infinitas possibilidades no jogo de dados, mas não todas as possibilidades. Existem muitas possibilidades no jogo de dados, mas não todas. Vamos pensar assim, o karma é todo aquele débito contraído, e esse karma, vamos fazer uma metáfora, uma imagem figurada, esse karma está por um fio magnético, flexível como um elástico, vinculado ao livre-arbítrio. O karma e o livre-arbítrio estão vinculados por um fio eletromagnético como um elástico. Tudo uma imagem figurada, né? O que vemos é a luta contra o karma. Por quê? Porque é muito difícil, nós lutamos contra aquilo que a gente não entende. E, além de tudo, a não aceitação do karma acaba por dificultar tudo e tudo se torna pior. Eu já falei um pouco nisso, sobre a questão da dor e do sofrimento. Uma vez eu falei sobre a dor
E o sofrimento, eu falei isso, que essa não aceitação é que vai dificultar, porque não há compreensão, porque você está passando por aquelas dificuldades e vai dificultar a sua forma de acreditar, de se livrar desses débitos, né? Porque a aceitação e a compreensão ajudam o ser a acreditar através da ajuda dos outros. Ou seja, o que ajuda os outros? Caridade. E caridade, por favor, vamos pensá-la numa amplitude muito grande, né? Você ser decente com o vizinho, você ser humano com os animais, né? Agir de humanidade, você ser paciente com os idosos, você ser educado com as pessoas no varejo, tudo isso é caridade. Não é só dar esmola, também, mas não só, né? A ajuda é sempre visto como caridade. Atravessar um velhinho na rua é uma caridade, é uma ajuda. Por quê? Fora da caridade não há salvação. Já está falado por Jesus. Nós vivemos muitos problemas no nosso entorno. Nós vemos guerra, acidentes, desastres naturais, tá? E tudo isso, todas essas questões fazem parte dessas infinitas possibilidades da evolução. Mas também os nossos erros, além disso tudo, né? Que criam outras mais situações ainda. Cada pessoa com o mesmo problema, às vezes, dá uma resposta emocional diferente, existencial. Aliás, uma resposta emocional à situação existencial que está passando. Ela pode estar vivenciando uma situação muito difícil até para ajudar outra pessoa. Por exemplo, uma criança, ela pode reencarnar com paralisia ou com falta de alguns implementos no corpo, como braços ou pernas, para quê? Para ajudar os pais com seus karmas. E ela mesmo com isso poderá ganhar créditos. Aí tudo pode melhorar. Eu vou dar um exemplo para vocês real do meu relacionamento. Eu conheci um rapaz que o trem passou por cima das pernas dele, das duas, quando ele tinha mais ou menos 7 anos. E ele, sem as duas pernas, ele não era nenhum Roberto Carlos. E, portanto, ele tinha que se virar com aquilo que Deus lhe dava. Ele não se revoltou, ele cresceu um jovem que teve toda a possibilidade de aprender inúmeras coisas na vida, casou-se, teve filhos, separou-se da primeira esposa e casou-se novamente. Esse homem sobrevive e teve novos filhos. Esse homem sobrevive fazendo todo o serviço que você pode imaginar. Pintura, lavagem de caixa d'água e lava telhados com VAP. Portanto, o que ele fez? Ele enfrentou o problema dele, o karma dele. Você imagina quantos créditos que esse homem não tem, não está ganhando pela forma, não é resignada, não. É uma forma assertiva. Ele é assertivo em relação à vida. Isso aí é uma evolução fora do comum. É um salto muito grande na evolução. E isso é Dharma que ele está ganhando. O que é Dharma? Não é o oposto ao karma. Dharma é o acúmulo de créditos, né? Está sendo creditado nessa criança que se voluntariou para nascer para esses pais, nesse homem da minha relação, do meu relacionamento, que lava telhado com VAP e não tem duas pernas. E são as benesses que são agregadas ao campo eletromagnético deles, aceitando o karma pelo qual eles passam. Desse modo, o fio imaginário, né, vamos dizer assim, elástico imaginário, que era um fio eletromagnético, ele fica laceado. Aí é o Dharma. Ele se liga agora ao Dharma. E esse Dharma, essa aceitação,
esse livre-arbítrio aumenta. Porque o fio não está do livre-arbítrio até o Dharma, agora, ele aumenta, ele fica mais flexível, o entorno dele fica maior, então ele tem mais ação, ou seja, mais liberdade. Então a liberdade do livre-arbítrio, ela é diretamente proporcional aos créditos que você tem, porque quando você tem crédito, você tem Dharma. Se você tem Dharma, você tem mais iluminação, digamos assim. O entorno adquirido torna-se maior e por isso maior o seu livre-arbítrio. Mas nesse momento aparece uma particularidade que eu chamo de disciplinar. Por quê? Porque essa iluminação, que é a infinita possibilidade de fazer o bem, ou pelo menos quase infinita, né? Porque infinita só seria o bem puro. Pelo que a pessoa que chegou até aqui é um viés. A disciplina aí é um viés, pois esse ser que se sabe livre, ele sabe exatamente o que é e o que ele deve fazer. A disciplina aí é uma disciplina, ainda é uma disciplina, mas é uma disciplina libertadora, porque projeta o indivíduo para a iluminação, para o bem de si e para o bem dos outros. Por outro lado, se há o karma de certos espíritos, o karma de certos espíritos, se fosse levado a ferro e fogo, eles não conseguiriam superar, não haveria solução. Por exemplo, se você fecha propositalmente um cara no trânsito, né, é um mau caráter você fazendo isso, você já gera um pequeno débito. Pequeno, mas gera. Agora imagine você, uma ação planejada, por exemplo, no caso dos campos de concentração dos judeus. Uma ação planejada de um político que rouba desenfreadamente a sua nação, um político poderoso que tem acesso aos bens, aos impostos, ele rouba desesperadamente a sua nação para o próprio bem, para usufruir desse dinheiro. Tanto esse político quanto aquele homem que planejou o assassinato do campo de concentração dos judeus, esses são grandes débitos. Uma pessoa dessas que foi assassinada por esse homem, por que o débito? Aí essa é a pergunta. Uma pessoa dessas que foi assassinada deixou de fazer o bem, certo? Para inúmeras pessoas. Então, um deles só, do campo de concentração, um só, vamos pensar num só. Ele foi assassinado, morreu e deixou de fazer o bem para muitas pessoas até o final da vida que ele tinha. Além disso, ele poderia ter se casado, ele poderia ter tido muitos filhos e netos. Esses filhos e esses netos, por sua vez, também poderiam ter praticado o bem no mundo para milhares de outras pessoas. E assim por diante. Todo esse bem foi cancelado. Qual a carga eletromagnética que fluiu para o responsável por essa morte? E pelas outras mortes? Imagine todas as outras pessoas que, como esse homem, foram assassinados. Milhares. Essa pessoa, esse assassino, esse usurpador, seja lá assassinando ou roubando bens, ele jamais conseguiria absorver essa energia negativa totalmente, porque a carga dessa energia eletromagnética negativa seria tão grande que pulverizaria essa criatura imediatamente. Porém, pela misericórdia de Deus, este recebe apenas uma parcela daquilo que ele criou. Mesmo assim, a gente sabe que há resistência, às vezes irracional, da turma dos negativos, né? Da turma que não é do bem. As pessoas do contra. Essas pessoas são contra o quê? Contra o bem. Eles não querem a luz, eles querem ficar nas trevas. A gente sabe que trabalhar, estudar e fazer caridade é o que nós devemos fazer.
Às vezes a nossa vida é tão simples, tão modesta e tão sem condição, mas só o fato da gente trabalhar, cuidar bem da nossa casa, do nosso marido, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos e ser decente, pronto, isso já está de bom tamanho, isso já é caridade. Já estou servindo a Deus só por causa disso. Mas os do mal também se esforçam. Eles trabalham e estudam para quê? Para se aprimorar em como fazer o mal. É uma compulsão. Eles só pensam nisso. Nós percebemos isso aonde? No relato dos obsessores. Não é? Quem lida com desobsessão sabe muito bem. Esses negativos, na percepção de um karma grandioso que eles mesmos criaram, o que eles fazem? Eles fogem. Fogem como? Fogem da ajuda espiritual, fogem pelo suicídio, no mundo espiritual foge da ajuda espiritual, fogem pelo suicídio na vida encarnada, fogem de tudo que poderia representar a ajuda. Aliás, todas as discussões e argumentações metafísicas cá na nossa dimensão, para explicar todos a problemática da dor e do sofrimento no mundo, ela é inútil. Essas discussões são inúteis. Elas desprezam a contabilidade do universo débito versus crédito. Elas desprezam o mal e o bem. Na verdade, só existe uma saída para isso, a caridade. Fora da caridade, não há salvação. É a caridade, a ajuda, o bem. E sob a indignação dos negativistas, qual é a saída deles? O ataque. Estejam no mundo espiritual ou na nossa dimensão, tanto faz, eles atacam. E hoje isso é bem claro para nós, né? Nós estamos vivendo um tempo muito disso. Tanto na vida espiritual, a gente não sabe, não percebe, mas não vê, né? Mas a gente sente que está acontecendo isso. Quanto na vida material. Você está vivendo aqui, porque essas coisas estão gritando aos nossos ouvidos e pulando aos nossos olhos. Você está vivendo aqui e tal, e aí chega um desses que te ataca do nada, à toa, para quê? Para destruir a luz e ficar com as trevas. Vamos usar essa expressão. É a obsessão que eles têm. Eles não sabem que é muito mais difícil ficar nas trevas. Eles não sabem que basta ajudar os outros e que não é tão terrível assim um pagamento. Ele pode ser a crédito. Pagamento a crédito, o nome já está falando. Um único pensamentinho de luz e bondade vai proporcionar um jeito de pagamento. Um único pensamento de luz e bondade pode fazer um jeito de pagar esse débito. Se a pessoa aceitar e optar pela caridade, não existirão limites mais para o livre-arbítrio. Quer dizer, os limites existem, mas não imperceptíveis. O seu livre-arbítrio aumenta muito grande. Um karma gigantesco demanda um bem gigantesco, né? Mas vamos conhecer agora um pouquinho do Dharma. O Dharma. Você começa com um pouquinho de Dharma. Aí se ganha mais Dharma ainda. Mas entender esse conceito de Dharma, de caridade, de ajuda, que isso é saudável espiritualmente, tanto para quem doa como para quem recebe, isso depende do nível de abstração muito grande, depende de conhecimento, da complexidade da mente, da maturidade espiritual. Isso a gente arruma onde? Bom, abstração, meditação, conhecimento, complexidade de mente, maturidade espiritual e estudo. E não é só estudo espiritual, não é só estudo da vida espiritual. Na própria vida espiritual, não se estuda somente a vida espiritual, se estuda assim física, química, biologia. A vida espiritual, ela é de uma plenitude muito grande. Então, não se deve desperdiçar a vida nem aqui e nem no mundo espiritual. Você deve estudar tanto aqui quanto no mundo espiritual. Quanto mais você estuda, mais capacidade
de abstração você tem, mais complexidade da mente você tem e mais conhecimento você tem. No caso dos seres negativos, né, o ataque deles mostra que o nível de abstração deles é muito pequeno. Eles não aceitam situações difíceis, né? Aí você pode me falar até o seguinte: ai, que confortável ser das trevas, né? Porque, veja, é só atacar, ficar na deles. Não, não é nada confortável. Se você já teve uma depressão séria, profunda e viveu dias amargurado, sabendo que estava quase sucumbindo à depressão, eles vivem eternamente com este sentimento. Você saiu, você superou. Eles vivem diretamente jogados nesse sentimento. Se você teve um problema mental ou emocional e sofreu por causa disso, eles têm muito potencializado esse pensamento, esse problema mental. Se você tem um problema físico e sofre ou sofreu por isso, eles têm isso em uma escala muito maior. Bom, o deles é sempre muito maior, tanto os problemas físicos quanto emocionais. Agora, uma coisa eu queria falar: se não houver outra solução, né, se o espírito não aceitar ajuda, ou aqui no mundo da matéria, ou no mundo, em outra dimensão, mundo espiritual, não há outra solução. O ser pode assim sofrer uma involução. Como involuir? Regredir? Não. Involução física. Regressão não, a consciência se mantém a mesma, porque a consciência não evolui, o corpo sim. Aí o espírito pode ser transferido para um mundo, para um outro local, um mundo primitivo, por exemplo, reencarnar em um ser primitivo com todas as limitações que isso significa. Imagine você na caverna tentando fazer fogo. Isso não é um castigo, isso é uma consequência do campo eletromagnético que ele construiu em si mesmo. Essa é a forma mais benevolente que o universo tem para ajudar um ser nessas condições, tá? Bom, o que nós sabemos? Qual é a única forma que existe para você se encaminhar para a luz, que nem a gente ouve falar, né? Não existe outro jeito, é conhecimento mais amor. E entre parênteses, eu quero colocar, né, depois do amor, eu quero colocar como ajuda, como caridade. E conhecimento é muito amplo também, né? Existem pessoas que nunca foram à escola, mas que têm um conhecimento muito grande da existência. Isso porque o universo só tem um caminho, né? Amor e caridade. A questão é a seguinte: eu estou aqui posta no universo, consciente. Eis que eu estou vivendo. Um dia você se fez essa pergunta, um dia caiu a ficha em você. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta milhares de vezes as pessoas se fazem. Isso é estar consciente no universo. E não há como sair disso. Eu quero é melhorar, certo? Para eu melhorar as minhas condições de consciência e condições espirituais, tem gente que não faz questão, né? Tem gente que quer ser até o nada. Não tem jeito de ser nada. Isso é impossível. Isso não é possível não ser nada. Porque você é uma energia dentro do todo, né? E já que eu tô aqui, a minha saída qual é? A luz. E é isso, gente. Foi o que fizeram Buda, por exemplo. Foi o que fez o Buda. Buda, Jesus e muitos outros. Mas Buda, por exemplo, ele se soltou. Ou seja, ele desapegou-se do ego, esse bendito ego que atrapalha, né? Às vezes, sem desejos, sem apegos. Não há nada mais importante do que a sua consciência iluminada pelo bem, né? Por isso que isso é a plenitude da luz. E há Jesus também, e há muitos outros. Pensem, meus amigos, como viveu Chico Xavier? Como era a sua casa? Como ele dormia? E ele era um cisco, como ele mesmo dizia, mas ele era um cisco de luz,
Que Deus, Senhor, esteja conosco, que Jesus nos acalme o coração e proteja as nossas vidas, nos encaminhando para a iluminação. Boa noite.